O livro de 1 Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17. Aleluia. Aleluia. Enquanto você procura, se você está sem Bíblia, a equipe vai te ajudar também nos monitores. Esse texto tão conhecido nosso, do verso 38 em diante. 1 Samuel, capítulo 17, verso 38 diz assim: Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim, tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele, e disse a Davi: Por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: Vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou a ti contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem desafiado. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra que saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu, e depressa, na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Até aqui, diga amém, Jesus. As coisas do Espírito são fantásticas. Quantas vezes você já leu esse texto? Alguns de nós já perdemos a conta de quantas vezes lemos, já ouvimos mensagem, já até pregamos sobre isso. Mas a revelação do Espírito é algo extraordinário. Essa guerra, ela tem algo muito sério que Deus ministrou ao meu coração na quinta-feira. Eu queria que você entendesse, querido, que as palavras, elas refletem o estado do coração e podem influenciar a nossa vida. A Bíblia tem vários textos que diz isso. Nós precisamos tomar cuidado com o que proferimos. E as palavras, elas sempre vão revelar o que está dentro do nosso coração. E as palavras podem influenciar a vida. Imagine alguém que todos os dias levanta e diz assim: meu salário não dá para nada. Imagine alguém que todos os dias diz: que droga de vida. Imagine alguém dizendo: eu não vou dar aquilo que eu não tenho. Imagine você, alguém que todos os dias da sua vida usa de palavras negativas, de palavras de comiseração. As palavras podem influenciar a nossa própria vida quanto a dos outros.
Imagine um chefe de família que só fala coisa ruim dentro de casa. Imagine uma esposa que vive lamuriando, que vive reclamando. Imagine um homem desgostoso, que dizendo que serve a Deus, da sua boca sai palavras dentro do seu lar, na sua casa. Não é um dia, é uma vida. As palavras podem influenciar não somente a nossa vida, mas também a vida de quem está perto da gente. Eu já ouvi testemunhos que, graças a Deus, viraram testemunhos de pessoas que cresceram achando que elas nunca poderiam ser ninguém, porque a vida inteira o pai, a mãe, a tia, o avô, a avó disse coisas sobre a família, sobre o histórico da família, e aquele amargo, aquelas coisas que aquelas pessoas estavam vivendo, foram as sementes que elas lançaram sobre a vida daqueles que estavam perto. Então é fato, as palavras, elas podem influenciar nossa própria vida, porque eu sou guiado por aquilo que eu carrego. Repete comigo: eu sou guiado por aquilo que eu carrego. Quem carrega amor vai dar amor, quem carrega raiva vai dar raiva, quem carrega ódio vai dar ódio, quem carrega Jesus vai dar Jesus. É aquilo que me influencia. Nós aprendemos que as palavras da Bíblia, elas nos trazem ensinamento que nós devemos ser cuidadosos com o que nós falamos. Tiago fala muito sobre isso. E é bíblico que as nossas palavras têm consequências. Repete comigo: as minhas palavras, pode falar com fé, as minhas palavras têm consequências. Ô meu irmão, tu é crente, rapaz, e a tua conversa é só não vai dar, tá difícil, é um sonho impossível. Não, isso é coisa de rico. Não, isso aí é algo que não vai dar para fazer. É interessante porque as nossas palavras vão trazer consequências. Se você já levanta o dia, tem uma história de vida onde você não tem coragem para trabalhar, você não tem disposição para ser diferente, seu dia não será um dia bom, porque você está pegando a bênção de Deus e dizendo: olha, apesar do Senhor me abençoar, eu já estou declarando que vai ser ruim. Por isso que a Bíblia nos ensina que nas nossas palavras nós teremos até que prestar contas delas diante do Senhor. Então as nossas palavras, boas ou ruins, elas trazem consequência. E no contexto espiritual, meu irmão, as palavras têm um poder muito significativo. Alguém que murmura o dia inteiro, alguém que fala que crê, mas tem atitudes de quem não crê, Deus está liberando algo novo para você. Você não pegou? Quem pegou, pegou. Deus está te dando uma atmosfera diferente. Deus está te conduzindo para um campo diferente, um novo nível espiritual. Mas aí eu digo assim: não, isso não é para mim, isso não dá. Entenda bem, querido, que no contexto espiritual as nossas palavras possuem um significado. Por quê? Porque por mais que você esteja ouvindo esta mensagem hoje, se amanhã você não tomar decisões e atitudes pautadas na palavra de Deus, as suas palavras serão palavras negativas, e o diabo vai dizer: opa, o Deus dele deu a bênção, mas ele não quer, então eu tenho legalidade. Por isso que as palavras no contexto espiritual, elas trazem um significado. Esse menino não vai dar em nada, esse casamento é uma porcaria, eu nasci para viver assim. Não, porque disseram que eu sou assim, eu acho que eu sou assim mesmo. Estamos liberando porta para o maligno entrar. Deixa eu te dizer uma coisa: aonde abundou a graça, superabundou a graça de Deus. Você pode ter vivido até um minuto atrás uma história não tão boa, mas eu quero declarar para você sobre o Deus de Davi. Deus pode mudar a sua história, e Ele vai mudar em nome de Jesus, querido. Vai mudar em nome de Jesus. As várias palavras que nós dizemos e pensamos
não descrevem apenas nosso mundo, mas realmente a criam. Se eu crio uma atmosfera de fé, meu irmão, ninguém pode segurar um homem e uma mulher de fé. Dá uma olhada quem está do seu lado aí. Olhe bem para ela ou para ele e diga: estou olhando para um vencedor. Ah, está horrível, pode ser mais só, diga: estou olhando para um vencedor. Escute, você ouviu aqui agora há pouco testemunho falado no momento ofertório, quando Deus fala com aquela missionária: volte lá e ministre sobre a vida daquela criança. É o mundo que nós criamos, o contexto que nós criamos. Quem come porcaria vai ter porcaria. Quem só escuta porcaria vai ter porcaria. Quem só lê porcaria vai ter porcaria. Quem não presta adoração ao Senhor não vai viver essa atmosfera, porque o mundo que a gente está criando, o que essa pessoa cria, é um mundo de falta de fé. Está ruim, pois é, governo, é o rapaz lá em cima na presidência, é não sei o que. Aí nós começamos a criar um mundo onde nós parece que esquecemos de quem nós dependemos. Agora veja o comportamento de alguém que tem Deus como certo na sua vida. Eu não sei se essas pessoas estão aqui também essa noite no culto, mas as várias palavras que nós dizemos, elas criam um mundo ao nosso redor. Eu não estou falando do planeta Terra, eu estou falando do ambiente, da atmosfera. Se eu começo a não vigiar nas minhas palavras, é o pneu que fura, é o carro que dá problema, é algo que acontece, eu já começo a dizer: mas puxa, mas é isso, mas é aquilo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Alguns dias atrás, quando nós ouvimos a palavra dizendo: olha, dia 2 de janeiro, ela vai fazer isso ou fazer aquilo, parecia que era algo assim, difícil para nós. Mas como eu disse a você, o que o Espírito ministrou ao meu coração, ele disse: Kleber, o propósito é maior que o processo. Tem coisas que, se a gente começar a dizer: nós somos coitadinho mesmo, a gente não tem para onde ir, não sabemos o que fazer. Se nós não estivermos ouvindo aquilo que o Senhor fala na sua palavra, se nós não estivéssemos vivendo as palavras proféticas ministradas aqui em janeiro, ministrado na série que nós temos em março, que vem o teu reino, se não absorvêssemos a palavra aniversário da igreja, nós estaríamos agora debaixo do banco, chorando, decepcionado, angustiado, como alguém que está esperando a sentença de morte. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, esta não é a palavra que Deus tem para a sua casa, esta não é a palavra que Deus tem para a sua vida. Ei, estou falando com um crente, esta não é a palavra que Deus tem para o teu negócio. O teu negócio pode não ter dado certo ali, mas há uma estratégia de Deus para te trazer para este lugar. Pode ser que o que você viveu ali, nem eu e você entendemos, mas escute, há um propósito de Deus. Então muda a canção, muda a palavra, muda o jeito de ser, dá liberdade ao Espírito Santo e comece a declarar: este é o dia que fez o Senhor proverá. Diga: o Senhor proverá todos os dias. Nós criamos um mundo diferente. Agora, se eu não vigio com as minhas palavras, minha casa será uma casa, escute o que eu vou falar, porque eu sei o que estou falando. A minha casa será um porta-aviões de enfermidade. Se eu não vigiar nas minhas palavras, até doença que a gente nunca ouviu: ah, mas eu estou achando que eu estou com isso, que eu estou com aquilo. Tem gente que não sabe. Parece que câncer é uma coisa gostosa de ter, querido. Deixa eu te dizer uma coisa, não é. Aí eu acho que eu estou com câncer. Meu irmão, muda. Começa a declarar: eu carrego vida dentro de mim, eu carrego Jesus dentro de mim. Sabe, queridos, quando a gente pensa desse jeito, nós começamos a viver uma outra história. Convido você a apreciar comigo Provérbios 21, 23. Provérbios 21, 23 diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Eu repito: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias.
Língua aqui é a nossa boca. É um órgão que é capaz de dar vida ou de levar à morte. Se a gente não tomar cuidado com as nossas palavras, nós podemos estar ministrando no nosso casamento morte. Podemos estar ministrando na vida dos nossos filhos morte. Nós podemos estar ministrando sobre a vida dos nossos liderados morte. Ei, se você está vendo alguém no seu departamento, no seu ministério, na igreja, que são pessoas difíceis, inacessíveis, entenda algo de Deus para a tua vida. Libere sobre ela uma palavra de bênção. Essa mulher vai mudar, esse homem vai mudar, essa família vai mudar, o meu filho vai mudar. Um dia eu verei isso. Comece a declarar. Salomão escreve em Provérbios dizendo isso, que o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Comece a declarar coisas de Deus sobre a tua vida. É interessante que quando olhamos para esse texto, faz todo sentido o poder das palavras. Ainda em Provérbios capítulo 10, no verso 20: prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Eu vou repetir para ficar cravado no teu coração. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. É interessante porque ele fala aqui que a língua de um homem justo é uma prata escolhida, é coisa de valor, é coisa que tem grandes valores. Mas o texto diz: o coração de gente perversa não vale nada, vale muito pouco. A gente olha para esse texto e a gente percebe que pela fé nós podemos ministrar bênção, crendo que as circunstâncias serão mudadas, transformadas pela graça do Senhor. Pela fé. O texto que lemos vai dizer isso. O texto base. Aquilo que nós ministramos pode ser maldição, como pode ser bênção. Deixa eu te dar alguns pontos interessantes sobre o poder da palavra. Pelo poder da palavra, o mundo foi criado. O Senhor disse: haja luz e houve luz. Pelo poder da palavra, Ele disse: haja separação da parte água e da parte seca, e isso aconteceu. Nós também encontramos outros textos bíblicos que falam sobre o poder da palavra. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Ou seja, aquele que ama palavras perversas, palavras que ele não pensa, vai comer disso, meu irmão. Muda o jeito, da forma que a gente olha para Deus. Deus é Deus de justiça, Deus é um Deus zeloso, Deus também é fogo consumidor, mas aos seus filhos Ele é um Deus abençoador. E mesmo que se precisar, Ele nos puxa a orelha, nos adverte, porque Ele tem um propósito. Por isso Salomão diz: olha, a morte e a vida estão no poder da língua. Cuidado com o que você anda falando. Eu já vi Deus pegar gente que estava em primeiro lugar e colocar em último lugar. Mas eu já vi gente que estava em último lugar e Deus colocou por cabeça. Mateus 12, 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então aquilo que eu vivo aqui, aquilo que eu vivo hoje, vai me justificar ou vai me condenar. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Perceba que alguns textos que eu estou lendo aleatoriamente com você, para expressar o poder da palavra. Irmãos, preste atenção. No momento de uma discussão, é hora de jogar mais lenha na fogueira. Você pode estar certo, mas uma palavra errada pode gerar coisas terríveis. Uma palavra errada na vida de um filho, diante de algo que o filho fez que você não gostou e que não é certo. Maldita a hora que você nasceu. Meu Deus, quebre isso.
Palavras erradas do tipo: eu sou sozinho no mundo, nasci assim, vou morrer assim. Só vai morrer assim se você quiser, porque Deus está te oferecendo vida. Tem pentecostal aí, querido? Deus está te oferecendo vida. Palavras brandas no meio do calor das emoções, elas mudam a circunstância, mas as palavras pesadas suscitam ira. Trânsito, o camarada vem, te xinga, fala alguma coisa e você vira e fala para ele: desculpe, Deus te abençoe, eu estava errado, me perdoa, por favor. Acabou. No meio de uma discussão, qual deve de ser a nossa postura? Perceba que o rabudo sem vergonha está sempre ali por perto, querendo pegar uma coisinha para causar confusão. É dele causar confusão, esse sem vergonha. Aí está lá, um fala aqui, outro fala ali, um fala aqui, ele fala: chama ela de desgandenhada. Fala que ele é barriguinha de chope. Fala para ele que os dentes dele é os dentes do bozó. Como é que é? Você falou? Não sei o quê. Apesar de tudo, a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. A bendita ou bendito ia mandar você lá para Cascavel, Paraná, se é que você me entende. Aí você falou: meu amor, apesar de tudo, tu é minha deusa, minha linda, a paixão da minha vida. Matou a cobra no ninho. A palavra branda desvia o furor. O chefe vem com as 2 pedras em cima, babando em cima de você, e você até errou, ou não. Você diz: sim, senhor, meu chefe, me desculpa, me perdoa, eu vou procurar me corrigir, me dê mais uma chance. Irmãos, a palavra branda faz as coisas acontecerem. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Sabe o que isso quer dizer? Atenção, fofoqueiros de plantão. Atenção, os fofoqueiros que estão assistindo também. Não tem nada para falar, morde a língua. Não esparrame notícias que podem magoar. Olha o que o texto, é muito precioso o que está dizendo aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Você imagina eu chegar na casa da irmã Jacira, que já está do meio-dia para tarde, e ela está lá deitada no sofá, chega eu e Fernando, eu falo assim: eu acho que a senhora não come peru de Natal esse ano, não. Mas tinha que falar um negócio desse? Não saia da vossa boca palavra torpe, pelo contrário, saia a palavra que ministre edificação. Agora, voltando lá na casa da irmã Jacira, apesar de que faz tempo que ela não dá aquele bolo, mas tudo bem. Eu chego e falo: irmã Jacira, apesar da senhora não estar fazendo mais bolo de fubá com canela para mim, que eu gostava tanto, mas eu ministro, eu creio que a senhora vai se levantar daí, que a senhora vai dar uma sacudida, e a gente ainda vai tomar um cafezão chique aqui. Pegou a visão? As coisas mudam. As coisas mudam. Eu chegar para alguém que está passando um processo de enfermidade, uma mãe que está chorando por uma causa de um filho ou um pai, se não sabe o que falar, ore por ele, ore por ela. Tiago capítulo 3 verso 5: assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede como uma faísca põe no fogo uma grande selva. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Nossa boca não foi projetada por Deus para sermos pessoas que lançam maldição, que estragam a vida da família, do casamento, da esposa, da igreja, do bairro, dos seus vizinhos.
Sabe aquele vizinho mala, chato, filisteu? Começa a declarar: meu irmão, você um dia vai ser salvo em nome de Jesus. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é. Mas olha aqui, se a gente não vigiar nas palavras, uma palavra errada que eu comentei com um vizinho 4 casas depois, ele chega lá para aquele vizinho: está sabendo ali? O camarada lá que se diz pastor, diz que você é a bruxa do 71. A coisa complicou a nossa vida. A gente botou fogo. Às vezes as pessoas estão num dia não tão bom, recebeu alguma coisa ruim na vida dela. Você não pode abraçar essa isca de Satanás. Entenda o poder das palavras. A Bíblia ensina que as palavras possuem um grande poder. E o justo e o ímpio se distinguem em muitas coisas. Não apenas pelo seu caráter, mas também pela forma como ele fala. Uma pessoa justa e uma pessoa ímpia nos causa arrepio, tristeza. Quando um justo fala coisas que você fala: meu Deus, como que o que está aí dentro? Eu não sei você, mas quantas vezes for necessário, peça perdão para o Espírito Santo daquilo que às vezes você falou, estava errado. Mas olha que o justo e o ímpio se distinguem não apenas pelo caráter, mas é pela sua maneira de falar. Um chefe cristão não pode ser como um chefe sem Jesus. Um homem cristão não pode ser um homem que se comporta como um homem sem Jesus. Um filho, uma filha, um obreiro, um pastor. Nós precisamos entender que não é apenas o nosso caráter que nos distingue de justo ou de ímpio. São as coisas que a gente fala. A Bíblia nos ensina a sermos cuidadosos com o poder da palavra. As nossas palavras têm um grande poder de impactar a vida de todos ao nosso redor. Preste atenção, a gente chegar aqui com um desafio e falar assim: não dá, viu? Essa igreja não dá. Não dá, esse grupo não dá. Não vai, de jeito, estou cansado. É a nossa palavra que está sendo impactada no mundo espiritual. Aí eu tenho do lado um irmão que acabou de chegar. Eu tenho um novo convertido. E eu começo assim: Tarzan, sei que chegou agora aí, que pena. Cuidado, hein? Conhece o Felipe Castro? Mantenha a distância. Conhece a Jacira? Fica de vigia. Conhece o Rafael, bonitão ali? Esse menino, nossa palavra, o ambiente que a gente gera. Depois a gente não sabe por que as vitórias não chegam na nossa casa. Por que Satanás está cirandando na nossa casa? Porque a gente começa a usar de palavras que impactuam. Tem gente que parece que acorda de manhã, ele olha no espelho e fala assim: hoje eu vou endemoniar. Briga com o papagaio, briga com o chinelo, briga por causa de um copo que está semi-molhado. Mas que falta de paz na vida. Briga porque você não está vendo o seu abençoado. Não, ele não viu. Você também não viu o que ele passou na rua. Por isso a Bíblia nos ensina, meu irmão, cuidado com aquilo que a gente fala, porque a vitória pode estar na nossa boca, mas também a derrota pode estar. A Bíblia nos ensina que a gente precisa ter cuidado. As nossas palavras têm um grande poder de impactar quem está do lado da gente. As palavras são capazes de edificar ou destruir. Imagine, vem uma pessoa pela primeira vez dar uma saudação aqui. Eu sei que isso aqui assusta. Ora, eu já prego há alguns anos, mas ainda todo culto eu tremo. Se é na igreja dos outros eu tremo, e não quero perder isso. Eu não quero perder, eu quero sempre
entender que eu não sou nada, que a graça é que me sustenta. Mas imagine bem, chega alguém pela primeira vez, termina de pregar e eu falo assim: dá licença, irmão, você acabou com o meu ministério com essa palavra hoje. Você acha que essa pessoa volta para o altar? Eu lancei uma semente na vida dela. Ela pode não ter ido bem. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já errei muito e ainda erro. Eu já chamei filhos de Belial, confundi com Baal. Mas o pregador que estava aqui, ele foi tão sábio, ele disse: é isso, tudo bem. E quando eu cheguei em casa, eu estava entrando na garagem, eu falei: sangue e fogo na terra, eu confundi Jesus com... Eu falei, filho de Belial era outra coisa. E aí eu encontrei aquele pastor 8 meses depois, e ele disse assim, eu falei: pastor, eu quero te pedir desculpa. Ele falou: pelo quê? Ele disse: sabe aquele dia que você foi pregar lá na igreja? Sei. O senhor me fez a pergunta, filho de Belial, e eu confundi com Baal. Ele falou: pastorzão, fica tranquilo, eu sei que você sabe. Você não sabe as coisas que eu já fiz. Eu já coloquei Paulo na divisa do Mar Vermelho, eu já coloquei Moisés na Santa Ceia. Ele disse: você vai longe. Era início do meu ministério. Não era porque não sabia. Entenda que as nossas palavras podem edificar ou destruir. As palavras são capazes de fazer essas coisas. A Bíblia diz que as palavras podem trazer cura ou trazer dor. Repete comigo: as palavras podem trazer cura ou dor. Dependendo do que a gente fala, a gente gera dor. Dependendo do que a gente fala, a gente gera cura. Filha, aquele rapaz fez isso com você. Presta atenção. Você é filha de Deus. Você é preciosa aos olhos. Pai, mas ele me traiu. Não, fica tranquila. Você é linda, você é menina de Deus. Deus tem um príncipe extraordinário. Era ele que não te merecia. Você é bênção. Muda o contexto. Ao invés de eu lançar dor, eu lancei cura. Nossas palavras refletem o que está dentro do nosso coração. É interessante isso, porque da boca do homem justo jorra vida. É interessante. Palavras que trazem vivificar nas pessoas, que comunicam vida espiritual, da boca de um justo. As palavras podem influenciar a nossa vida e a vida da nossa casa, do ministério, de amigos, do trabalho. A maneira errada de falar não trará dano só a quem ouve, mas também nos atinge. Isso é fato. Eu usei palavras erradas. Eu achei que eu ia atingir só o irmão ali. Vai chegar na gente. Olha o que você lançou, o que você recebeu. Quando a gente fala com o coração irado, a gente pode errar, a gente pode falhar. E nem sempre as palavras querem dizer aquilo que de fato está no coração, mas as palavras podem gerar bênção ou maldição. Provérbios 17, 27 diz que quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Por que eu compartilhei tudo isso com você? Para que a gente ir lendo o texto de 1 Samuel. Olhe bem para o texto que nós lemos. As palavras de Golias para Davi e para o exército de Israel, elas se baseavam na intimidação e no desafio do exército. Durante 40 dias as palavras de Golias eram essa: bando de covarde, bando de frouxo, vocês não têm homem aí. Eram gritos e insultos. Golias usou as palavras para zombar e amedrontar Israel por 40 dias. Você pode dizer assim: mas 40 dias, estava assim, estava assado. Dá uma olhadinha se tem algumas coisas aí que não precisam de um alinhamento. Durante 40 dias, esse gigante, as suas palavras se basearam em intimidação. Chegava aquele homem de quase 3 metros e gritava e falava. Além da sua força física, as suas palavras amedrontavam e intimidavam. As palavras de Golias desmoralizavam o exército de Israel e o Deus de Israel.
As palavras de Golias eram insultos e desprezo. As palavras e o objetivo do que Golias falava era diminuir a moral dos soldados e questionar a capacidade do Deus de Israel vencer o Deus dos filisteus. É isso que Golias está fazendo, palavras. Você não vê Golias pegando uma lança, uma espada, embora ele tenha o seu empregado, o seu pajem levava para ele, mas o objetivo de Golias, pelas palavras, era intimidar, era desmoralizar, era fazer com que a nação de Israel não acreditasse no seu Deus. As palavras de Golias foram para desafiar publicamente o exército de Israel. Quando ele bradava lá no vale, aquilo era público e notório. As pessoas falaram: ninguém fez nada. A moral baixava. As palavras de Golias questionavam do exército a fé e a coragem. Era um homem usando da arma chamado palavras, que fez com que a fé e a coragem daquele povo ficasse aqui, ó. Nós somos coitadinhos, nós somos pequenininhos, Golias é gigante, a gente não vai conseguir. As palavras de Davi colocaram dúvida se o poder de Deus ainda estava sobre Israel ou se existia. Havia uma batalha travada, exército filisteu, exército israelita. Um homem de grande estatura, que sem usar uma espada, uma lança, um escudo, embora estivesse, com palavras. Mas o que as palavras de Golias faziam? Elas traziam medo, porque as palavras de Golias, elas eram repetidas diariamente. Isso criou um clima de tensão e desespero no exército de Israel. As palavras de Golias paralisou um exército inteiro. Mas no que consistia então, pastor, as palavras de Golias? As palavras de Golias, elas consistiam na força que ele acreditava estar nas suas armas. As palavras de Golias, elas expressavam a sua confiança no seu braço e no seu exército. Mas aí surge um menino aqui na história, e o nome dele é Davi. Quando a gente olha para essa lição, na batalha de Davi e Golias, a primeira coisa que a gente tem certeza é que há uma lição de poder da fé e confiança em Deus que pode derrubar gigantes da nossa vida. Eu não sei como nós estamos hoje, digo você, a maneira que você entrou, as situações da vida que estão, mas escute bem, o poder da fé e da confiança em Deus pode fazer Golias perder a força essa noite. Uma fé que pode superar qualquer gigante. Essa é a lição que a gente também tira desse exemplo. A fé de Davi superou aquele gigante. E eu quero declarar para você que esta maneira como Davi se expressa, a arma que ele expressa, é tremenda. Porque o texto diz que enquanto Golias, ele confiava na força, nas armas, nas suas habilidades, na experiência, até no exército. As palavras de Davi, elas são combinadas com fé e coragem. Enquanto Golias, ele desafia e diz assim: eu vou te matar e vou te jogar para os animais e as aves aí comer. Ele disse: eu farei. Ele disse em insulto: eu sou algum cachorro para você vir comigo, a mim, com pau e alguma coisa. Palavras. Ele diz: eu vou te matar, eu vou quebrar você. Agora escute qual é o poder das palavras. As palavras de Davi, elas contrariam o medo e aquele ceticismo que estava todo o exército. As declarações de Davi são declarações de fé. E palavras de fé remove montanhas. Palavras de fé geram confiança. Palavras de fé geram situações que a gente ainda não viveu do extraordinário. A batalha não foi ganha por armas. Se você acha que Davi ganhou de Golias pela pedra, nós estamos equivocados. Davi era um homem que já tinha matado um monstro, que tinha matado urso e leão. Mas ali diante dele tinha um homem tremendo,
quase 3 vezes maior que ele, uma máquina de guerra, um homem experiente em batalha, um homem que sabia como acabar com uma pessoa. Mas as palavras de Golias quebraram a moral, a fé e a expectativa do exército de Israel. 40 dias, a Bíblia diz, durante 40 dias, mas naquele dia, Davi se apresenta, Saul tenta lhe colocar a armadura, não consegue, porque Davi não tem habilidade para andar, e ele vai para o ribeiro, pega as pedras, e pega o seu alforje, põe as pedras, a sua funda e vai, e quando ele está indo, essa parte é extraordinária, porque o Golias olha para ele, e diz assim, você vem a mim, rapaz, com um pedaço de pau, eu vou acabar com você. Ele disse, eu sou algum cão para que você venha contra mim com esse pedaço de pau? Eu amaldiçoo tua vida. Ele usou palavras aqui que qualquer um outro israelita talvez tivesse entrado nessa. Ele disse assim, vem aqui, Golias falando, vem aqui e eu darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Isso é Golias falando. Imagine Davi olhando para cima, um homem que está a alguns metros dele, Davi olhando daquele jeito, com a funda em uma mão e talvez ali, como diz o texto, o cajado na outra mão. Agora, essa guerra não foi vencida por aquela pedra e nem pela boa mira de Davi. Olha o que Davi disse, está escrito, acompanha comigo no verso de número 45, está escrito assim, e Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Olha o poder das palavras. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Palavras de Davi, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá que é Deus Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Essa batalha pode ser semelhante a algumas que a gente está vivendo. Enquanto algumas pessoas, algumas situações trabalham com a força do braço, trabalham com a sua influência, talvez com a investidura de autoridade da terra que ela tem. Às vezes você pode estar vivendo, eu estar vivendo, uma circunstância em que as palavras de quem se opõe, de quem guerreia, é do tipo de Golias. Olha o nosso tamanho. Quem vocês pensam que são? Olha para a sua história, olha para a sua vida. Eu tenho, você não tem. Eu moro em tal lugar, você não mora. Eu ganho tanto por mês, você. Se eu quiser, eu posso ter 2, 3 roupas, sapatos igual a esse. Ei, se eu quiser, eu posso ir ao cabeleireiro uma vez por semana, manicure uma vez por semana. E você? Ei, olha para a sua história. Aonde o seu pai chegou? Aonde a sua mãe chegou? Agora olhe para a minha história, para a minha família. Nós somos uma família disso, uma família daquilo. Poder da palavra do inimigo. Essa batalha não foi ganha pela pedra e pela funda. Pastor, é lógico que foi Deus que conduziu. Qual foi a postura de Davi? Os insultos chegaram, ele disse, escuta aqui, ô cidadão, você veio a mim com espada e com lança. Ele está dizendo, a tua confiança está no teu braço, está na tua habilidade, está na tua estrutura. É fato, você é tudo isso.
Mas Davi disse, repete comigo, Davi disse, olha que essa frase é poderosa. Ele disse: você saberá que do Senhor é a guerra. O menino está olhando para aquela máquina de guerra, para aquele homem assustador de tamanho, e ele olha para Golias e ele fala algo tremendo. Ele diz: você vem a mim com espada e com lança e com dardo. Está dizendo, essas são as suas armas? Eu quero concluir com você, para a gente celebrar o Senhor, ainda no fim desse culto. Talvez você tenha entrado aqui ou está vivendo um 2025, que até agora, agosto, está um banzé sua mente. Você não sabe o que você fez, o que você vai fazer, se vai para a direita, ou se vai para a direita também, eu não quero falar outro lado. Você não sabe se você vai assoviar, chupar cano, o que você vai fazer. Você está olhando para algumas coisas e fala assim: para mim não tem mais jeito. Quebra esta palavra hoje em nome de Jesus. Tem jeito para você, meu irmão. Diga para quem está do seu lado: tem jeito para você. Deixa eu dizer para você, olha, diga para ele: tem jeito para você. Tem jeito, rapaz. Olha para mim, olha que pior que eu era. Tem jeito. Tem jeito. Davi disse ao filisteu: eu vou contra você. Davi não disse com espada. Ele não disse: eu vou com a funda e com a pedra que Deus iluminou a minha mente para fazer. Ele não disse isso. Ele disse: mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando Davi fala aquilo deixa o demônio mais endemoniado, deixa o perturbado mais perturbado. Como é que é? Enquanto você vem a mim com a sua estrutura, deixa eu te dizer uma coisa: eu vou guerrear com você, mas é em nome dele. O poder é dele, a glória é dele, a honra é dele. Aos seus olhos eu sou pequeno, aos seus olhos eu não tenho valor, aos seus olhos eu não tenho cultura, aos seus olhos eu não tenho isso, aos seus olhos eu não tenho aquilo. Mas escute bem: eu sirvo a um Deus que é dono de toda a terra, de todo o planeta, e esta batalha eu não vou entrar sozinho. Ele está comigo. Ele já está comigo quando eu acordo. Ele vai para casa quando eu me deito. Quando você senta-se à mesa, o pão nosso foi Ele que colocou. Quando você vai trabalhar, a bala perdida não te acerta. Um acidente Deus te livra, porque Ele está com você, meu irmão e minha irmã. Este é o segredo de vencer as batalhas pela palavra. O que é que te assusta hoje? Se Deus te colocar para gerenciar uma empresa, para com o discurso, não vai dar. Acorda para a vida. Deus está te entregando algo especial. Pastor, mas eu nunca frequentei um curso superior, eu não tenho mestrado. Corre atrás, faz o seu, que Deus vai fazer o dele. É você cuidando de você e Deus cuidando de nós. Eu vou repetir, meu irmão. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu não estou nem um pouco preocupado. Alguém disse assim: Kleber, como é que você vai fazer? Eu falei: como eu não sei? Eu sei que eu estou orando e Ele vai dar o jeito dele. Porque não era nem para mim estar vivo, não era para você estar aqui hoje, não era para você ter se alimentado hoje. Dá uma olhada na história da tua família, da tua casa. Tem muita coisa que a gente fala assim: não, nem eu sei como eu estou em pé. Tem gente que gosta de falar isso. Hoje eu levantei, eu não sei como que eu estou em pé, mas eu sei. E a partir de hoje você muda esse discurso, viu, crente? Eu estou em pé, apesar de tudo. Apesar daqui dentro está doendo. Apesar de que eu ainda não recebi. Apesar de que ainda está machucando. Mas eu estou em pé. Porque Ele
todos os dias sopra lá em casa, todos os dias sopra na sua família, sopra na sua vida. É verdade, Golias está dizendo todos os dias: vou acabar com você, hein? Vou envergonhar você, vou destruir você. Isso são palavras de quem não serve o Deus que você serve. Mas disse Davi ao gigante: você pode estar vindo a mim com a espada, com lança e com dardo, mas presta atenção, eu não vou lutar com você com a espada, com a lança. Aliás, que coisa fantástica, e eu termino aqui, Aguinaldo. Davi não tem nem espada, ele usa a espada de Golias para cortar a cabeça dele. Presta atenção, Deus está fazendo uma reviravolta em algumas coisas aí. Eu vou dizer de novo: Deus está fazendo uma reviravolta em algumas circunstâncias. Você não tinha, você não possuía, você de maneira nenhuma era capaz, mas como você invocou o nome do Senhor, você vai ter, você vai receber, e se preciso for, Ele tira daquele para dar para você. Como assim? Davi pegou a espada de Golias, a espada cujo qual Golias dizia: eu vou fazer, pois foi com aquela espada que Davi pegou e disse: aqui não, e acabou com a história. Deus te trouxe aqui esta noite com um propósito. Entenda, não existe não vencer com Jesus. Fique em pé. Não existe não vencer com Jesus. O que existe é você vencer. Olhe para quem está perto de você, seja um profeta essa noite, diga para ele ou para ela assim: a regra é uma só, vencer. Dá para melhorar isso aqui, meu irmão? Vamos falar mais alto? Diga: a regra é uma só, vencer. Ei, olha para cá. Não existe retroceder. Deus te trouxe até aqui para você caminhar. Como assim, pastor? Palavras. Palavras. Tem gente que: eu não sei, eu sou tímido. Não, você quer o quê, filho? Fica aí comendo jiló com sei lá o quê, que quem gosta, gosta, Deus está amarrado. Mas eu sou menor da casa de meu pai. E daí? Deus está com você. As palavras, aquela guerra, aquela batalha foi vencida por palavras. Um proferiu: vou te matar aqui, ó o bíceps, ó a espada. O simples, o crente, ok? Você vem com o que você tem, né? E eu vou com o que eu tenho. Tudo isso que você falou é bem verdade. Você só esqueceu de uma coisa: você olha para mim e vê um gatinho, mas atrás de mim tem um leão aqui atrás, o leão da tribo de Judá. As batalhas que você estava acostumado a fazer, aqui você não faz mais. Por quê? Porque o Senhor, eu entreguei a Ele, Ele vai dar vitória. Uma batalha foi vencida pelas palavras. Diga: pastor, eu entendi. Atenção, mulheres, amanhã, sabe aquele cabeleireiro lindo, maravilhoso, aquele negócio fantástico que você queria? Posso ouvir um glória aí? Muda a história. É tão difícil. Era. Aquele menino não virá para Jesus. Você ainda vai estar no culto quando ele vier para Jesus. Ei, homens, sabe aquele sonho, aquele negócio que você lutava e que disseram: não vai, não vai, não vai. Mas você está dizendo assim: Deus vai me dar saúde, Deus vai me dar graça, Deus vai sustentar. Ei, sabe aquelas piadinhas de mau gosto que fizeram com você? Pois bem, as mesmas vão olhar para você e vão dizer: Deus é na vida dela, Deus é na vida dele.
as palavras. Se você acordar amanhã e olhar no espelho e falar: nossa, como que eu estou feio, você vai ser feio mesmo. Você vai ser feio mesmo, porque tem milagre que só Jesus faz na vida da gente. Mas se você acordar amanhã e falar assim: pega a visão. Amanhã, quando você passar em frente ao espelho, pega a visão, dá aquela passada assim, mesmo que você esteja meio barro, meio tijolo, levantou, dá aquela olhada no espelho e fala assim: ei, lindão. Crê nisso. Você pode estar meio tortão, meio barro, falei, lindão, hoje é o dia que você vai conquistar. A senhora que está meio esquisitona, meio para lá, meio para cá, sabe o cabelo da Chiquinha lá do Chaves? Amanhã, quando você passar, você faz assim, ó: linda, hoje é o dia que Deus vai fazer as novidades aqui em casa. Sabe aquele emprego que disseram que você não ia ter? Presta atenção no que eu estou falando. Pode ser que de fato não seja aquele. Sabe aquele namorado que não é um namorado, é uma tribulação? E ela também? Você estava chorando até hoje. Para de chorar. Para de chorar. Para de chorar. Deus tem uma pessoa de Deus para a sua vida. Apenas você precisa mudar as palavras. Hoje a gente não tem, mas amanhã o maná vai estar lá em casa, a codornize vai estar lá em casa. Diga: eu vou vencer minhas batalhas. Mais forte, diga: eu vou vencer minhas batalhas usando as palavras de sabedoria de Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus agora.